Me quis tirar do mal, eu percebi. Disse pedaços que eu mereci. Então pra sempre amigo, sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. E assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem. Mas se amigo e irmão meu, valeu. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. E assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem. Mas que amigo e irmão meu, valeu. Quando todos se forem, eu vou estar lá com você. Amigos até depois do fim. Valeu, amigo. Gostaram da música? Então vamos lá, né? Na aula passada, eu fiz voltei ao tempo, né? João Vitor, desliga teu microfone, amor. Na aula passada, eu voltei, né, ao tempo e expliquei a vocês um pouco, né, sobre conto, que foi o que caiu, né, no simulado da semana passada. E hoje eu vou retornar, certo? O conteúdo crônica. Como eu falei para vocês, que nós vamos ter ainda umas 3 ou mais aulas sobre crônica, certo? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês crônica narrativa, ok? Então, vamos lá. Todo mundo muito atento, certo? Para depois não estar com dúvida. Vamos tirar as nossas dúvidas, perguntar o que tiver de perguntar. Vamos colocar no chat só perguntas relacionadas ao conteúdo, certo? Eu estou observando todo o movimento, certo? Do chat que vocês estão colocando. Então, perguntem só perguntas relacionadas ao nosso conteúdo, ok? E vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Todo mundo está conseguindo visualizar? Sim, tia. Beleza. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos retornar ao mesmo conteúdo que eu trabalhei com vocês semana atrasada. Hoje nós estamos na nossa 8ª aula, certo? E o tema hoje é crônica narrativa. Gente, olha, eu não vou falar nada de nota, certo? Isso daí é com o coordenador, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou iniciar a nossa aula com uma reflexão que fala o seguinte: os viajantes e o urso, certo? Quem gostaria de fazer essa leitura? Os viajantes e o urso. Maiane poderia fazer? Pode ser. Muito bem. Leia aí, meu amor. Os viajantes e o urso. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido?
Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral, a desgraça põe à prova da sinceridade da amizade. Muito bem, viu? Amei sua leitura. Então, Eu já vi esse. essa leitura, né? Então, o que é que Já vi acontece? várias vezes. Essa leitura, pessoal, essa é uma reflexão que nos faz a refletir por quem nós estamos, certo? Depositando nossas confianças, nossa amizade, certo? Amizade essa que muitas vezes fica a desejar, certo? Quando nós estamos a precisar dos nossos amigos. E quando eu estou precisando do amigo, o amigo me vira as costas, é que eu vou perceber, certo? Que ele não era meu amigo, ok? Então é para a gente realmente refletir um pouco, entender, perceber, certo? Que a amizade é algo valiosa. A amizade é algo que realmente merece essa confiança, merece esse respeito, ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse texto? Ou não? Tia, esse texto fala sobre a gente não tem que abandonar os amigos. Exatamente. Não é para confiar em pessoas falsas. Não é para confiar em pessoas falsas. Muito bem. O que mais? Sempre ajude o próximo. Show. O que mais? Nunca abandone alguém nos momentos difíceis. Show. O que mais? Ser um amigo verdadeiro. Seja um amigo verdadeiro. Muito bem. Estou gostando de ver, viu, gente? Isso mesmo. Então, a reflexão é realmente nesse ângulo mesmo, nesse pensamento, certo? Então, agora vamos viajar, né? Vocês observaram aqui, ó, que eu trouxe aqui a imagem de uma crônica, certo? E vamos viajar, certo? Com mais esse conteúdo. Crônica narrativa, certo? Tia, mas eu não estou entendendo. Eu pensava que toda crônica era igual, certo? Acontecimentos do dia a dia. Sim, são acontecimentos do dia a dia, acontecimentos do cotidiano, correto. Só que eu tenho diferenças, certo? Acerca dessas crônicas. O que eu trabalhei com vocês na aula passada, há 2 semanas atrás, foi só o conceito das crônicas em geral. Só que hoje eu vou explicar a vocês só a crônica narrativa, certo? Então vamos lá. Crônica narrativa. Tem por base uma história, certo? Já que eu estou falando que é uma narrativa, eu vou o quê? Narrar uma história. Eu vou contar uma história. Às vezes constituída só de diálogos, certo? Eu posso construir uma crônica só através de diálogo. E é uma crônica narrativa, sim, certo? Que pode ser narrada tanto em primeira quanto em terceira pessoa do singular, certo? Prestem atenção. Primeira ou terceira pessoa do singular e não do plural, certo? Por essas características, a crônica narrativa ela tem uma aproximação com o conto, certo? Quando você observa, vixe, o conto também eu escrevo em primeira e terceira pessoa, né, tia? Sim. Só que aqui eu estou utilizando fatos real, certo? O que aconteceu. O conto, ele é bem imaginário, é algo, né, que eu posso imaginar, é algo fictício. E a crônica é algo real, certo? Mas se você tem que realmente analisar bem uma pergunta, porque ela tem, sim, a comparação com o conto, ok? Por vezes até confundida com ela. É uma crônica comprometida com fatos do cotidiano. Então, a crônica narrativa, ela também é comprometida com fatos do cotidiano. Ou seja, toda crônica,
certo? Ela tem essa característica marcante, certo? Acontecimentos do cotidiano, certo? Nisto é fatos banais comuns, ou seja, algo comum, um passeio numa praça, uma aula que eu gostei, certo? Então, assuntos banais, assuntos simples, que eu posso realmente relatar e todo mundo vai entender, certo? Não raro. A crônica narrativa explora as caracterização de seres, ou seja, dos seres humanos, certo? Quando isso acontece, temos crônica narrativa descritiva, certo? Porque eu estou descrevendo a pessoa que eu estou escrevendo, ok? Deu para entender, gente, essa introdução? Alguma dúvida? Não, tia, eu não tenho dúvida. Tia, eu não entendi muito bem. Olha, Maiane, o que que eu certo, estou querendo repassar para vocês? Que uma crônica narrativa, ela pode ser escrita só através de um diálogo, certo? Ela pode ser escrita através de um diálogo, mas ela pode ser escrita através de um texto, ok? Por quê? Porque eu estou narrando. E o texto, a crônica narrativa, certo? Ela pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa, certo? Que daqui a pouco eu vou explicar para vocês quem é essa primeira e quem é essa terceira pessoa. É um texto comum, certo? Um texto bem simples, que ele está exposto no nosso cotidiano, ou seja, exposto no nosso dia a dia. Ok? Deu para entender, Maiane? Deu sim agora. Que bom. Então, vamos aqui. Eu tenho para vocês um esquema da narração. Como é, tia, que eu posso escrever uma crônica narrativa? Ela tem que ter, pessoal, 4, certo? Estrutura, 4 características. Tem que ter os personagens, certo? Tem que ter os personagens. Se eu estou escrevendo uma crônica narrativa, não pode ser só a Lidiane, tem que ter personagens. Tem que ter um discurso, certo? Tem que ter um enredo e tem que ter o foco narrativo, ok? Agora eu vou trabalhar aqui com vocês elementos básicos, certo? Que vai construir o meu texto, a minha crônica narrativa. Primeiro, eu tenho que me preocupar com o tempo. O que é esse tempo? Se é atual, se é antigo, certo? Se é hoje, se vai ser amanhã, certo? Se aconteceu o mês passado. Isso tudo está relacionado ao tempo. Quando eu falo tempo, eu trabalho cronológico. O que é o cronológico? É o tempo, é a hora. Esse cronológico aqui é a hora que está se passando, é o tempo que está se passando, é o momento que está se passando, certo? Qual foi o tempo? Antigamente. Quando eu falo antigamente, é o que? No passado, certo? Atualmente, eu estou falando quando? Hoje, agora, certo? Então, aqui está relacionado ao tempo que a história está sendo contada, ok? Na minha infância, qual é o tempo? O tempo da minha infância, certo? Então, isso aqui tudo é o cronológico. Quando eu falo cronológico, eu estou falando do tempo. Não esqueça, não tire isso da cabeça de vocês. Cronológico, o que é cronológico? Tempo. Entendi essa parte, tia. O que é, meu amor, que você não entendeu? Esse slide agora. Mas eu estou aqui no tempo. Qual foi o que você não entendeu do tempo, meu amor? Simon? É porque não entendi muito bem. Você pode repetir, por favor? Pronto. Elementos básicos que compõem a narração. Agora que eu comecei, eu estou aqui no tempo, certo? Então,
Como esses elementos básicos que compõem a narração? Eu estou falando de quê? Do primeiro momento, tempo, certo? Então, o tempo, ele está ligado o quê? Cronológico. E o que é cronológico? É o tempo, é o relógiozinho aqui que está rodando. Ah, tia, mas eu comecei um texto falando o seguinte: antigamente, certo? Esse antigamente, eu estou falando do passado, certo? Quando eu falo, qual é o tempo? Passado, certo? Quando eu falo o seguinte, atualmente, quando eu falo esse atualmente, eu estou me referindo o quê? O hoje, o agora. Qual é o tempo? Hoje, tia, atual é hoje, é o que eu estou vivenciando, certo? Na minha infância, qual é o tempo? No tempo da minha infância, certo? Então, esse tempo aqui, eu dei aqui vários exemplos para vocês, certo? Na minha infância é um tempo, antigamente é um tempo, certo? Os dias atuais é o momento que nós estamos vivenciando. Então, tudo isso está relacionado o quê? Ao cronológico. E o que é o cronológico? É o tempo. É o tempo da minha história, certo? Tia, e se eu falar assim, à noitinha, certo? Fui para a praça e aconteceu isso, isso, isso. Que tempo é esse? À noite, certo? É porque eu estou falando o tempo para vocês. O momento, antigamente, atualmente, tudo isso está relacionado ao tempo. E quando eu estou falando de tempo, eu estou falando de cronológico, certo? Aí eu venho para o psicológico, certo? Que também está relacionado ao tempo. Tia, mas o que é esse psicológico? Psicológico, ele vai seguindo as suas fases, certo? Como é se seguir as minhas fases, tias? Por exemplo, quando eu sou criança, Tia, posso perguntar uma coisa? pode. Num conto, eu posso fazer isso daqui, ó. Começo de dia e o tempo cronológico termina de noite. Pode ser tipo desse jeito? Mas tu tá. Porque assim, eu não tô ensinando conto, eu tô ensinando crônica. Você tá me perguntando conto ou crônica? Crônica foi só um erro, desculpe. Ah, sim, pode sim, pode sim, pode. Então E eu aí, posso E no caso aí, você vai ter dois tempos, né? Assim? Sim, então eu posso começar de noite e terminar de dia. Pode sim, pode. Certo? Ok, obrigado. De nada, meu amor. Boa pergunta, viu? esse é o tempo cronológico, tia. É isso que eu quero dizer, né? Se refere ao tempo, quando se passa e quando vai passando. Por exemplo, transferência de dia para a noite. Sim, Quando passa, isso é o tempo, né? sim, muito bem. Boa Tia, observação. recapitulando. A Hum. crônica, ela é uma narrativa onde se conta sobre a vida e fatos do cotidiano de alguém. Isso, exatamente. Desse jeitinho mesmo, viu? E ainda que no tempo, certo? Quando eu falo psicológico, esse psicológico aqui é a mudança das minhas fases, da criança, certo? Para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a vida, né, adulta, ok? Então, esse psicológico aqui é as mudanças, que também está relacionado ao tempo, ok? O espaço. Então, numa crônica, ele pode conter ou não o tempo psicológico, que Sim, é, que é tipo, vamos dizer assim, o crescimento do protagonista, da pessoa. sim, pode. Ele pode ter e também não ter. Certo? Boa observação. Perfeito. Segundo, eu vou trabalhar com vocês o espaço. O que é o espaço? Lugar em que se passa a ação. Lugar onde eu estou contando a história. Lugar onde aconteceu, certo? Aquele episódio, certo? Cidade, no campo, na minha casa, na praça, em Fortaleza,
certo? Na praia. Isso tudo é o espaço, ok? Ação, sucessão de fatos. Ação é o que Tia, aconteceu. Oi. então quer dizer que do mesmo jeito, com o tempo, pode ser em lugar? Não. Não. Então, O tempo é uma coisa, o espaço é aonde acontece. O espaço, entendi. é na cidade, foi na cidade, Hum, foi na praça. Isso aqui é o espaço, viu? então quer dizer que o espaço não muda, só o tempo. Isso. O espaço muda porque depende de onde você for contar a história, Tipo, certo? eu conto na região de Aracoiaba, e eu posso terminar em Pedra Branca? Ou eu tenho que Pode. começar... Você está dizendo, você está usando, diferenciando do conto para a crônica. O conto, ele limita, né, o espaço, porque o conto, ele tem que começar e tem que terminar naquele espaço. Já a crônica, você pode realmente aumentar o espaço. Pode sim. Ele não Então é quer dizer que isso é regional, não é... Como é que... É regional, então, é? sim. Depende da sua Sim, história, certo? sim. Depende da sua história. Ok, se eu Então, for fazer uma... então a crônica pode, tipo, começar em Aracoiaba e em um certo momento pode terminar em Fortaleza, ou em algum certo Pode, momento da crônica, pode, o, pode. o protagonista decide viajar e retorna. Isso. Ele não tem tanta limitação como a crônica, porque a crônica, vocês lembram, né, gente? Limita o espaço, ok? A ação é aonde acontece, é o fato, certo? É o acontecimento da história. Os personagens define-se físico e psicológico pela descrição, ou seja, a pessoa física, eu estou contando, eu estou conversando com aquela pessoa, mas eu também posso descrever aquela pessoa. Por exemplo, eu vou fazer um diálogo aqui com a Maiane, certo? Está sendo físico. Aí eu vou contar outra crônica, certo? Descrevendo, certo, o Gabriel. Aí eu estou utilizando o quê? O personagem físico, estou utilizando o personagem de descrição. Eu estou descrevendo o Gabriel, o que aconteceu com o Gabriel, e eu estou conversando com a Maiane. Quando eu estou conversando com a Maiane, eu estou utilizando o personagem físico. Quando eu estou descrevendo o que aconteceu com o Gabriel, eu estou utilizando o personagem descrição. Ok? Aí eu vou trabalhar com vocês o foco narrativo. O foco narrativo, pessoal, existe duas pessoas. Crônica, o foco narrativo, ele está dentro de duas pessoas. Primeira pessoa ou terceira pessoa, certo? De terceira pessoa, existe o narrador onisciente, ele sabe de tudo. E existe o narrador observador, só vê. Certo? Na terceira pessoa, pode existir dois narradores. O narrador onisciente, tudo sabe, e existe o narrador observador. Só Tia, eu não consegui entender o narrador onisciente. O vamos que lá. quer dizer com ele tudo sabe? Ele está dentro da história, certo? E ele consegue repassar toda a história. Ou seja, certo? Tudo sabe. Ele está contando e ele está acompanhando toda a história. Não é aquela história, essa que eu sei, essa daqui eu não sei. Não. Ele está acompanhando toda a história. Por isso que diz, tudo sabe. Ele está em toda situação, em todo enredo, em tudo que está se passando, o personagem, né, narrador onisciente, tudo sabe, porque ele está em toda a história. Deu para entender? Então, qual é meio que a diferença dele do narrador onisciente do narrador personagem? Porque o narrador personagem também faz parte, ele também fez parte da história, né? Pronto, certo. Boa pergunta.
Só que diz o seguinte, ele está o quê? Na primeira pessoa. Olha aqui a diferença. O narrador personagem, ele está na primeira pessoa. Ou seja, ele está participando da história. Ele é, certo? Um personagem participante. Já o narrador onisciente, ele é o quê? Ele está na terceira pessoa, certo? Ele sabe de tudo que está acontecendo, mas ele não é na primeira pessoa, ele é na terceira pessoa. A diferença entra aí. Ó, o narrador onisciente, ele é na terceira pessoa. O narrador personagem, ele é na primeira pessoa. Ou seja, você, certo? Que está falando, você que está contando a história, você também é o narrador personagem principal. Deu para entender? Deu para entender, Então, pai? Deu, tia. que um está na primeira pessoa e o outro está na terceira pessoa, né? Sim, sim. Certo? Aí, Certo. aí eu venho para o sexto, certo? O sexto diz o seguinte: discursos. Olha aí, discursos. A minha crônica narrativa, ela tem um discurso, porque eu não estou contando. Aí eu venho, existe o discurso direto. Esse discurso direto é a fala da personagem. Quando eu estou conversando com alguém. Indireta. O narrador traduz a fala do personagem. Indireta. Por exemplo, fala do personagem. Quando eu estou conversando com a Maiane. É a fala dos personagens, certo? Quando eu estou contando algo que aconteceu com o Timon, eu estou sendo narrador que traduz a fala do personagem. Eu estou descrevendo o Timon, o que aconteceu com ele em determinado dia, certo? Então, tia, o discurso direto é basicamente a fala do personagem, com travessão antes e a fala completa e correta dele. O discurso indireto é quando o narrador está meio que dizendo o que ele falou, mas com as suas palavras. Não sendo igual, mas parecido e tendo o mesmo sentido, né? Desse jeitinho, sem tirar nem pôr. Dessa forma, ok? Indireto, livre. Indireto, livre. Quer dizer o quê? Fusão da fala do autor e do personagem. É o quê? É a conversa livre, certo? Indireta. Eu estou conversando com você, certo? E estou falando de você. Eu estou conversando com você e, ao mesmo tempo, estou falando suas características. E, ao mesmo tempo, estou contando algo que aconteceu com você. Certo? É algo livre. Deu para entender? Deu, gente? Deu. Então, vamos aqui. Existem elementos ação, personagens, foco narrativo e discursos, certo? Esses daqui são os elementos básicos para uma crônica narrativa, ok? Aí agora vem o narrador. O narrador, eu vou voltar a explicar novamente para vocês. Foco narrativo. O foco narrativo, eu vou trabalhar o quê? Na primeira pessoa e na terceira pessoa. Aí eu venho, narrador personagem, primeira pessoa. Subjetividade. Limitação espaço-temporal, certo? Ou seja, a primeira pessoa, que eu falei bem aqui para vocês, certo? Ela está dividida, né? Em dois narradores, o narrador onisciente e o narrador observador, ok? Que aqui eu já trouxe aqui novamente para vocês, que ele é na terceira pessoa. Narrador observador, terceira pessoa, subjetiva, limitação de espaço temporal.
narrador onisciente, terceira pessoa. Liberdade narrativa, certo? Ele tem aquela liberdade, ele sabe de tudo porque ele tem a liberdade, certo? De estar no meio de todo o acontecimento da história, ok? Elementos da narrativa, certo? Eu estou fazendo, gente, é uma retrospectiva para que vocês realmente entendam. Narrador ou foco narrativo. Terceira pessoa, narrador observador ou onisciente. Tudo sabe. Na terceira pessoa, existe dois narrador, o observador e o onisciente, certo? Na primeira pessoa, existe o narrador personagem, aquele que participa, certo? Personagens definem-se físicos e psicologicamente pela descrição. Físico é quando eu estou conversando com você, certo? Psicologicamente, pela descrição, é quando eu estou, certo, contando algo que aconteceu com você. Eu estou descrevendo, certo, aquele acontecimento que aconteceu com outra pessoa. O espaço, lugar em que se desenrola as ações, ou seja, o cenário. Esse cenário ele pode acontecer na minha casa, na praça, no sítio, na fazenda, na cidade, certo? Fica assim a Tia, uma pergunta, tia. Pode fazer, Tia, pode fazer. uma crônica, ela pode se passar, por exemplo, no presente, mas ela também pode fazer, por exemplo, citações do passado ou do futuro. Por exemplo, assim, Timon mora em uma casa pequena, mas futuramente pensa em construir uma em outro local, tal. Pode sim, certo? Pode sim. Mais alguma pergunta? Vamos seguir. Não, obrigada. Foco narrativo, certo? Só para a gente relembrar. A narração pode ser feita em primeira pessoa. A primeira pessoa, eu, nós. Ou terceira pessoa, ele, ela, eles e elas, certo? Primeira pessoa, eu, nós. Ou terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. De acordo com a ótica do narrador, isso é de sua posição diante dos fatos. Quando o narrador... Oi. A terceira pessoa também pode ser indicada, por exemplo, quando os personagens é dito o nome dos personagens, né? Também. Muito bem, boa observação. Quando o narrador participa dos acontecimentos, relata os fatos, ele é chamado de narrador personagem. Portanto, a narração é em primeira pessoa. Certo? Foco narrativo na primeira pessoa. Eu trouxe aqui para vocês explicando. Narrador personagem, certo? Aí ele vai ter o nome narrador protagonista ou narrador testemunho. O narrador está envolvido na narração, projeção direta de um eu, certo? Pronome do verbo na primeira pessoa e tem a visão parcial e é subjetiva. Olha aí, gente, bem explicado. Isso eu não entendi, tia. Ou seja, isso daqui eu estou dizendo o que é o narrador personagem. O narrador personagem, ele é o protagonista ou o testemunho. O narrador, ele está envolvido na história, que no caso é narrativa, certo? Ele utiliza o eu, certo? Que é o pronome e verbo na primeira pessoa. E tem uma visão geral. Quando eu falo uma visão parcial, ele tem uma visão geral da história. Porque é ele que é o principal, é o protagonista, certo? E ele é bem subjetivo. Foco narrativo de terceira pessoa. Como é que eu vou identificar a terceira pessoa? Nele, o narrador não participa ativamente dos fatos relatados. Nessas condições, podendo afirmar que a narrativa assume um caráter mais objetivo. Certo?
tendo em vista que ele permanece do lado de fora, limitando-se somente a nos repassar o que vê. Assim sendo, manifesta-se sobre dois aspectos: narrador onisciente, narrador observador. O que é o narrador onisciente? É o tipo de narrador que conhece toda a história. Olha o que eu falei para vocês. Até mesmo o pensamento dos personagens. O narrador observador, ele não conhece toda a história, apenas se limita a narrar os fatos à medida. O narrador se abstém de quaisquer coisa. Ok? Aí eu venho para vocês. Vocês vão, atividade de casa, vocês vão escrever uma crônica, mas eu trouxe aqui para vocês dica para escrever crônicas. Certo? Dicas para escrever uma boa crônica. Primeiro, inicie o texto com uma frase curta e objetiva, deixando claro ao leitor sobre o que você pretende escrever. 2. Texto, seja qual for, deve ter começo, meio e fim. O tamanho da crônica depende do espaço que o autor dispõe para escrevê-la, mas, de modo geral, em 4 ou 5 breves parágrafos. Você consegue escrever uma boa crônica sem provocar a paciência do leitor. Ao fazer citações referentes a nomes ou acontecimentos, investigue as fontes e confira os dados. Não existe meias informações. Na dúvida, evite. Há sempre um outro modo de se dizer ou se referir à mesma coisa. Ao terminar de escrever o texto, leia-o e releia-o e corrija, se necessário. E, se necessário ainda, despreze-o e faça outro. Antes de eu enviar uma crônica para um professor ou qualquer outro texto, é interessante que eu faça uma ou duas ou até mesmo 3 leituras. Trouxe aqui para Tia, você. uma coisa, tia. Oi, amor. O máximo de linhas que a gente deve fazer são 15. É. Ele Mas deve conter de... olha a observação que eu coloquei aqui para vocês. Ó. O tamanho da crônica depende do espaço que o autor dispõe para escrevê-lo, mas, de modo geral, em 4 ou 5 breves parágrafos. Se você escrever uma crônica até em 4 parágrafos, ela está perfeita. Certo? Mas se você Tia, também... se escrever, por exemplo, assim, 5 parágrafos de 3 linhas, dá no total de 15 linhas. Pronto, dá certo. Certo? Dá certo sim. Eu trouxe aqui um modelo de uma redação, uma crônica narrativa bem simples. Olha que crônica simples e fácil. Minha rua. Reflita sobre a sua rua. É uma ruela simpática, com ares de rua de cidade de interior. Os postes ainda são do tipo antigo. Cilindros com lâmpadas amarelas. Ela começa em lugar nenhum para terminar na avenida. Na verdade, é um beco sem saída. Quando um carro entra, pode-se ouvir as pedras soltas do calçamento acertarem a porte de baixo da flandagem do veículo. Isso aqui é uma crônica narrativa. Eu estou narrando a minha rua, certo? E a atividade de casa de vocês vão criar uma crônica. Escolha algum acontecimento atual que lhe chame a atenção. Aí eu trouxe aqui. Você pode procurá-lo em meios como jornais, revistas, internet, certo? Outras boas formas de encontrar um tema é andar, abrir a janela, conversar com pessoas, ou seja, entre em contato com a infinidade de coisas que acontecem ao seu redor, certo? Tia, nós também podemos falar sobre o nosso cotidiano, não é? Sim, sobre o seu cotidiano. Eu estou deixando o tema livre, certo? Tudo pode ser assunto para uma crônica. É importante que o tema escolhido desperte o seu interesse, cause em você algumas sensações interessantes, certo? Por exemplo, entusiasmo,
humor, desânimo, indignação, felicidade. Isso pode ajudá-lo a escrever uma crônica com maior facilidade, ok? E para finalizar, pessoal, trouxe aqui uma mensagem, certo? Eu começo lá do fim para me vencer na minha vida, que diz o seguinte: no começo, quando eu vou começar a fazer uma crônica, aí eu tô deitada, sentada, eu digo, eu não vou fazer, certo? Aí eu coloco a mão na cintura e digo, eu não consigo fazer. Aí depois eu digo, eu me levanto, aí eu falo, eu quero fazer. Aí depois eu boto a mão na cabeça e digo, como eu faço? Depois eu começo a levantar o pé e digo, eu vou tentar fazer. Depois eu digo, eu consigo fazer. Depois eu vou em busca, eu vou fazer. E depois, sim, eu fiz, eu consegui, eu venci. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou aguardar as crônicas de vocês, certo? E espero que vocês tenham uma boa semana, ok? Tchau, tchau. Tia, Oi. antes da senhora, a senhora poderia me responder se pode ser tipo uma notícia ou um relato de algo que está acontecendo, se uma reportagem, digamos assim? Reportagem não, viu? Porque senão você vai confundir o gênero, certo? É uma crônica mesmo, crônica do cotidiano, tá bom, meu amor? Então, Então tá, tchau, tchau, gente.